Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Teoria e Metodologia do Futsal. No nosso encontro passado, nós conversamos sobre o processo de formação a longo prazo no futsal. Como é que nós devemos olhar para esse processo que ocorre a longo prazo durante a formação de crianças e adolescentes. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre os métodos tradicionais que nós temos para ensinar os elementos técnicos e táticos do jogo. Então, na nossa aula, nós vamos falar sobre níveis de desempenho que existem no jogo de futsal. Vamos falar sobre o que é que nós vamos ensinar para essas crianças e adolescentes a partir dos níveis de desempenho, os níveis de aprendizagem que essas crianças evidenciam. Vamos falar também sobre como ensinar esses elementos e fazer reflexões finais aqui sobre esse assunto, tá bom? Pessoal, então quando vocês chegam em uma turma de futsal, tá? Vocês vão dar uma aula de futsal para a turma de vocês, vocês poderão identificar características nessa turma que remetam a um nível de desempenho, a um nível de aprendizagem do jogo. Bom, esse nível pode ser um nível básico, um nível elementar, um nível intermediário e um nível de especialização. Então, ao longo do processo de aprendizagem do futsal, são evidenciados alguns níveis de desempenho, que consideram o jogo praticado por crianças que iniciam a prática do jogo até o nível de desempenho desejado, no caso, o desempenho adulto. Tá bom? Então, pessoal, vejam só. Vamos responder uma primeira pergunta. Qual é o nível de aprendizagem da minha turminha de futsal? Quando eu chego lá na minha turminha, qual é o nível de aprendizagem que a minha turma evidencia? Se a sua turma apresenta características como uma rudimentar relação com a bola, uma dificuldade na execução de técnicas, uma baixa organização posicional, uma aglomeração sobre a bola e uma ausência de entendimento do jogo, tanto no plano individual quanto no plano coletivo, a sua turma está num nível básico de aprendizagem, tá bom? Então, essas são umas características que vão mais ou menos classificar aquela turma como um nível básico de aprendizagem do futsal. Se a sua turma apresenta características como uma relação com a bola que permite alguma sequência nas jogadas dentro da partida, apresenta frequentes erros técnicos, um aparecimento de organização posicional. Então, as crianças já começam a se organizarem nas posições de jogo, né? Fixo, ala, pivô, goleiro. Se ocorrem ações individuais que se sobressaem às ações coletivas do jogo, e no nível elementar, marca o início do entendimento do jogo, uma consciência de posições e funções. Portanto, se a turma de vocês apresenta mais ou menos essas características, nós podemos dizer que a turma de vocês está em um nível elementar de aprendizagem do jogo de futsal. Se a sua turma apresenta um melhor nível técnico, uma maior fluidez do jogo, então não é aquele jogo que fica parando o tempo todo, ele tem um desenrolar um pouco prolongado. Se a sua turma apresenta uma organização posicional e funcional para as diferentes fases do jogo, portanto, a minha equipe, a minha turma, ela sabe se posicionar no ataque e na defesa, por exemplo. Se a sua turma conhece as estruturas e as respectivas funções dessas estruturas, por exemplo, a turminha já consegue identificar o que é jogar no sistema 2-2, no sistema 3-1, no 4 em linha, o que é que o pivô faz no 2-2, o que é que o ala faz no 2-2, tá bom?
como é que é jogar com goleiro linha, se a sua turma conhece, se a sua turma apresenta jogo coletivo. Então, as ações coletivas se sobressaem às ações individuais. E uma ocupação racional e equilibrada dos espaços, nós podemos classificar a sua turma como um nível intermediário de aprendizagem do futsal. E se a sua turma apresenta uma boa qualidade técnica, uma organização estrutural e funcional bem delimitada, se apresenta uma estruturação de padrões de jogo e manobras ofensivas, já conseguem fazer esses elementos táticos. E se a sua equipe, se a sua turma apresenta bom equilíbrio posicional nas distintas fases do jogo, nós podemos classificar a aprendizagem da sua turma como um nível de especialização. Tá bom? Portanto, pessoal, essa é uma primeira pergunta que nós devemos nos fazer quando estamos ensinando o jogo. Qual é o nível de aprendizagem da minha turma? E aí, então, eu vou olhar para essas características para mais ou menos saber em que nível, qual é o degrauzinho que a minha turminha se encontra naquele momento, tá bom? A segunda pergunta que nós podemos fazer nesse processo seria o que ensinar? Ou seja, se a minha turma está no nível básico, o que é que eu vou ensinar para a minha turminha nesse nível? Okay? Se a minha turminha está no nível de especialização, já conseguem fazer os padrões, as manobras, já entendem os sistemas. O que é que eu vou trabalhar nas minhas aulas com essa turma nesse nível? Tá bom? Então, essa é uma segunda pergunta. De acordo com o professor Guilherme e Brás, se a sua turma está em um nível básico de aprendizagem do futsal, nós podemos trabalhar nas aulas em relação à bola, né? A relação do jogador, da criança com a bola. Nós podemos trabalhar o controle de bola, o passe e a recepção, a condução, a finalização e a posição defensiva. Em relação aos princípios ofensivos, no nível básico, vamos trabalhar a penetração e a cobertura ofensiva. Bom? Parênteses. Quem não se lembra o que significam esses princípios, puxa na aula do módulo 2 o que é que significam cada um desses princípios. Tá bom? Penetração é a progressão, o deslocamento do jogador com bola em direção ao gol adversário. A cobertura ofensiva é aquela ajuda que o coleguinha dá, né? Aquela aproximação do coleguinha para o jogador que tem a bola, para servir de opção de passe. Tá bom? E em relação aos princípios defensivos, nós vamos trabalhar no nível básico com a contenção. Então, nós vamos propor tarefas, jogos, brincadeiras que ensinem as crianças nesse nível a fazerem a contenção, que nada mais é do que a oposição ao portador da bola. Tá bom? Se a sua turma está em um nível elementar, os elementos técnicos de relação com a bola que nós vamos trabalhar é o controle da bola, o passe e a recepção, a condução, a finalização, o drible e a finta, a posição defensiva e a interceptação e o desarme. Em termos de princípios ofensivos, nós vamos trabalhar com a penetração e com a cobertura ofensiva. E em relação aos princípios defensivos, nós vamos trabalhar a contenção e a cobertura defensiva. Se a sua turma está em um nível intermediário, nós vamos trabalhar em relação à bola, o controle de bola, o passe e a recepção, a condução, a finalização, o drible e a finta, a posição defensiva e a interceptação e o desarme. Em relação aos princípios ofensivos, vão ser objeto de utilização nas nossas aulas, nos nossos exercícios, nos nossos jogos, nas nossas aulas, a penetração, o ensino da penetração, o ensino da cobertura ofensiva, o ensino da mobilidade e do espaço, em termos de ataque. Em termos de defesa, de princípios defensivos, nós vamos ensinar a contenção, a cobertura defensiva, o equilíbrio e a concentração. Tudo bem?
E, por fim, pessoal, se a turma está em um nível de especialização, nós vamos trabalhar esses elementos que estão apresentados no quadro 1. Basicamente, são os mesmos elementos do nível anteriormente citado para vocês. Tá bom? Então, qual é o fio da meada aqui? Qual é o principal aspecto? É nós pegarmos esses conteúdos de cada nível e elaborarmos exercícios e elaborarmos jogos que trabalhem, que ensinem esses elementos para cada nível de aprendizagem do futsal. Tá bom? Então, vejam que nós respondemos até aqui a pergunta de qual é o nível de aprendizagem dos meus alunos. A segunda pergunta, que seria o que é que eu vou ensinar dentro de cada nível de aprendizagem. E a terceira pergunta que nós podemos nos fazer é como eu vou ensinar essas coisas para os meus alunos. Tá bom? Então, para nós falarmos sobre o como ensinar, nós temos que trazer o conceito de método de ensino em educação física. Tá bom? O método, pessoal, nada mais é do que a maneira, o modo, a forma como eu vou estruturar a minha aula para alcançar os meus objetivos educacionais. Tudo bem? Então, como é que eu vou montar as tarefas da minha aula? Como é que eu vou organizar o ambiente da minha aula? Isso tudo vai depender do método que vocês vão escolher. Okay? E dentro da educação física, nós temos 3 métodos tradicionais possíveis. São os mais conhecidos. O primeiro deles é o método analítico-sintético, também conhecido como método parcial. O segundo método de ensino é o método global, tá? Ou global funcional. E o terceiro método de ensino é o método misto. Okay? Vamos, então, conversar sobre esses métodos. Primeiro, o analítico sintético. Pessoal, o método analítico sintético caracteriza-se pelo processo de ensino realizado em partes, em etapas, com exercícios que desvinculam a técnica da tática. Ou seja, o que é que existe no jogo de futsal? Então, eu posso perguntar enquanto professor, quais são os elementos técnicos do jogo de futsal? Ah, no jogo de futsal acontece passe, no jogo de futsal acontece chute, no jogo de futsal acontece drible. Pronto. Eu identifiquei os elementos que acontecem no jogo. E aí, o que eu vou fazer na minha aula? Eu vou montar exercícios, tarefas, que trabalhem essas coisas de modo isolado. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar e vou trabalhar o passe com 2 alunos, um de frente para o outro, um fazendo passe para o outro. Tá? Aí eu vou trabalhar o chute. Eu coloco uma fila de crianças, rola a bola para a primeira da fila vem e chuta a bola para o gol. Vejam que eu estou trabalhando somente uma técnica isolada. Essa técnica não tem um contexto de jogo, um contexto tático, de movimentação nela. Ela é simplesmente uma técnica. Tá? Então, no método analítico sintético, a gente faz isso. A gente vai quebrando o todo, o jogo todo, em pequenas partes e vamos aperfeiçoando essas pequenas partes. Tá bom? Para depois o aluno ir ficando bom em cada partezinha dessa e depois o aluno junta tudo isso e põe dentro do jogo, né? Para apresentar a sua performance e apresentar a sua aprendizagem. Tudo bem? Então, é como se fosse um grande quebra-cabeças. Eu vou trabalhando pecinha por pecinha, né? E depois essa criança, ela junta tudo dentro do jogo. Então, vejam que no método analítico, eu divido o todo em partes. Né? Então, a criança parte das partes para o todo, do fácil para o difícil, do simples para o complexo, e ocorre essa divisão de movimentos. Ok? Eu vou deixar disponível no Moodle um videozinho
de uma aula minha que abordou de forma prática, no jogo de futsal, o método analítico sintético. Tá bom? Pessoal, o segundo método que eu mencionei para vocês é o método global. Então, o método global vai ensinar uma destreza apresentando todo o conjunto em situação de jogo. Tá? Então, como o próprio nome sugere, global, né, eu vou utilizar uma estrutura de jogo para ensinar algum elemento que eu queira para os meus alunos. Então, por exemplo, no método analítico sintético, nós vamos ensinar o passe um de frente para o outro. Por exemplo, um exercício um de frente para o outro. Passa a bola para esse passa a bola para esse. E fica lá, trocando passe um para o outro. No método global, eu ensinaria o passe, por exemplo, montando um jogo, por exemplo, 3 contra 3. E nesse jogo eu poderia falar assim, colocar uma regra assim. Olha, vai marcar um ponto a equipe que conseguir trocar 10 passes entre si. Tá? Então, vejam que eu vou ensinar o passe agora para essa turminha utilizando elementos do próprio jogo. Tá bom? E não mais dividindo o todo em pequenas partes. Eu vou colocar um próprio jogo para ensinar o jogo. Tá? Quando eu faço isso, utilizando o método global, eu ensino concomitantemente 2 tipos de atenções que são muito importantes para o jogo de futsal propriamente dito, tá? Que é a atenção associativa e a atenção dissociativa. Então, quando eu faço esse exercício, esse jogo 3 contra 3, com a minha turma, eu estou desenvolvendo neles a atenção associativa. O que é isso, professor? A atenção associativa é a atenção que eu presto na bola, é a atenção que está associada à bola e ao meu redor ali. Tá? São os movimentos que estão associados à minha pessoa, né? Aos elementos mais próximos de mim. Tá? E além de trabalhar a atenção associativa, esse tipo de tarefa, de jogo, ele trabalha a atenção dissociativa, ou seja, a criança aprende a prestar atenção em aspectos também que não estão diretamente associados a ela, a bola especificamente. Ela começa a dispersar a atenção dela, a dissociar a atenção dela, prestando atenção em elementos mais distantes dela, como, por exemplo, a movimentação dos demais colegas, a movimentação dos adversários e a ocupação do espaço de jogo. Tá? Então, ao utilizar jogos para ensinar o jogo de futsal, a vantagem é essa. A gente trabalha as técnicas e, ao mesmo tempo, as táticas, e, ao mesmo tempo, a gente trabalha com essas 2 atenções que vão ser importantes lá dentro do jogo de futsal propriamente dito. Então, dentro do método global, pessoal, as ações técnicas são apresentadas de modo interrelacionado, à medida em que, mesmo naquele jogo 3 contra 3 que eu falei para vocês, que o meu foco é o passe, mesmo nele, né, vão ocorrer outras ações técnicas, outros deslocamentos. Então, as ações elas ocorrem de modo interrelacionado. É claro que, se eu quero dar uma ênfase ao passe naquele jogo, eu tenho que manipular as regras daquele jogo de modo em que o passe aconteça muitas vezes. Tá bom? Se o meu objetivo é chute a gol, é desenvolver o ensino do chute, eu tenho que manipular as regras de modo que o chute ocorra várias vezes. Eu posso colocar mais gols na partida, eu posso colocar coringa e tirar coringa, aumentar o número de jogadores, diminuir, mexer com o tempo, com o espaço de jogo. Né? Eu tenho um conjunto de variáveis que nós podemos trabalhar para fazer com que aquilo aconteça mais frequentemente. Tá bom? Ao jogar, as crianças evidenciam um maior nível de motivação também. Normalmente, as crianças gostam dessas formas jogadas, em detrimento aos exercícios analíticos. Tá bom? E as partes são secundárias. O todo acaba sendo mais importante aqui no método global.
E, pessoal, o método misto utiliza-se a combinação de ambos os métodos para orientar a aprendizagem das técnicas e das táticas. Então, quem utiliza um método misto dentro das aulas vai utilizar um pouquinho de jogo e um pouquinho de tarefas e exercícios analíticos para conduzirem o processo de aprendizagem do jogo de futsal. Tá bom? Pessoal, então aqui, na nossa aula de hoje, nós respondemos 3 perguntas importantes aqui do processo de ensino e aprendizagem do jogo de futsal. Primeiro é qual é o nível de aprendizagem que a minha turma manifesta. A partir desse nível, a segunda pergunta que nós respondemos foi: o que é que eu vou ensinar para cada nível de aprendizagem desses? E a terceira pergunta seria o como eu vou ensinar os elementos em cada nível desse, tá bom? E, portanto, a consideração final, a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é a seguinte: dentro o processo de escolha metodológica, tá, de vocês, dentro do ensino do futsal, poderia ser comparado aqui de modo análogo à maneira como nós vamos escolher fazer uma viagem a chegar ao nosso destino final, que seria de Florianópolis para Curitiba. Tá bom? Todos os métodos, todas as maneiras de ensinar o esporte podem levar vocês ao objetivo de vocês. No caso, é ajudar as crianças a aprenderem o jogo. Então, todas essas maneiras que eu coloquei aqui para vocês, né, a bicicleta, o carro ou o avião, poderão conduzir vocês a Curitiba, que é o objetivo de vocês. Tá? Cada maneira dessa tem aspectos positivos e aspectos negativos. Por exemplo, ir de bicicleta para Curitiba me permitirá, como aspectos positivos, gastar menos dinheiro, me permitirá conhecer novos ambientes, conversar com as pessoas, tomar cafezinho nas cidades que eu vou passando, né? Como aspectos negativos, eu vou cansar mais, eu posso me acidentar mais facilmente, né? Eu posso, de repente, a bicicleta pode quebrar e eu ficar a pé. Então, são prós e contras. Se eu vou de carro, como pró, eu posso ir mais rápido do que eu iria de bicicleta, eu vou mais confortável, porque eu vou sentado num banco, né? Eu posso levar alguém de carona. Como contra, eu vou gastar mais dinheiro do que a bicicleta, eu não vou conseguir tomar cafezinho de repente ou conversar com as pessoas que estão passando na região. Se eu vou de avião, eu vou mais rápido, é um caminho mais curto, mas, por outro lado, eu vou gastar mais dinheiro, eu posso me contaminar agora com o coronavírus, ficar num ambiente fechado, né? Então, vejam que tem prós e contras toda escolha que nós vamos fazer para chegar ao nosso destino final. A minha dica para vocês é: escolham aquela maneira que melhor conduza, sintam a turma de vocês, sintam as necessidades e as motivações das crianças que vocês estão trabalhando e, a partir disso, escolham a melhor maneira, a maneira que melhor se ajuste ao contexto em que vocês estão inseridos, tá bom? Dessa maneira, vocês poderão conduzir o processo de forma satisfatória e conduzirem as crianças e adolescentes a um bom nível de aprendizagem do jogo de futsal, tá bom? Queridos, qualquer coisa me escrevam, nos vemos nas próximas aulas. Um grande abraço, tchau, tchau.